programa TV Câmara desta entrevista recebe o deputado estadual Hélio Nishimoto, do PSDB. Para bater um papo aqui sobre o trabalho da Assembleia Legislativa, recebemos também o jornalista Daniel Mendes, da TV Câmara Jacareí. Deputado, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Daniel, mais uma vez agradeço a sua presença no programa. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a sua presença e pedir que o senhor contasse um pouquinho da sua trajetória até a vida pública, até se tornar um homem público, ocupar cargos na política. Obrigado pelo convite, participar da TV Câmara, obrigado pela presença também do Daniel. Para contar minha vida vai ficar um pouco longa. Só para fazer um resumo. 50 anos de vida, eu nasci em Presidente Prudente, eu vim para São José dos Campos, na nossa região do Vale do Paraíba, para fazer um curso técnico, isso em 1979, portanto há 35 anos. E por aqui fiquei, gostei do Vale, acabando de estudar, comecei a trabalhar na Embraer em 1982 e em 1990 me casei, em 91 nasceu meu primeiro filho, hoje eu tenho 3 filhos, e a vida política, que em 94 eu resolvi ingressar na vida política, me filiei a um partido, ao PSDB, e é onde estou até hoje, e em 96 saí candidato a vereador de São José dos Campos pela primeira vez, e fui eleito. A partir daí, tempo integral na vereança, fui reeleito em 2000, 2004 e 2008. Em 2006 eu participei de uma eleição para deputado estadual e fiquei como primeiro suplente no estado de São Paulo. E em 2009 assumi a cadeira, então, na Assembleia Legislativa. E depois reeleito para deputado estadual em 2010. E a gente está exercendo esse mandato até o começo do ano que vem. Olá, deputado. Qual foi a sua maior motivação para entrar para a política? E qual é a sua maior motivação hoje para entrar para a política? Para seguir nela. Para seguir nela, né? É uma área bastante complicada, vocês conhecem bem. A população sabe que é difícil a vida política, difícil por vários motivos. Mas eu também, sabendo disso, em 1982, quando comecei a trabalhar na Embraer, como projetista aeronáutico, eu, com o salário, resolvi comprar um lote, lá em São José dos Campos mesmo. E quando eu fui pegar informações na prefeitura sobre o loteamento, eu tive muita dificuldade no atendimento por parte lá dos funcionários, e aquilo me chamou muita atenção. Eu fiquei um pouco chateado, mas eu fiquei muito mais preocupado com as pessoas que estavam ao redor de mim. Eu vi muita gente simples, muita gente pobre, e eu fiquei imaginando naquele momento como deve sofrer a população mais carente diante do poder público quando vai buscar os seus direitos. E aquilo me chamou atenção e fiquei incomodado com aquilo. Isso em 1982 para 1983. Aí eu pensei naquele momento, se Deus permitir um dia, quem sabe eu vou poder participar desse meio público para poder ajudar essas pessoas que mais necessitam, que são as pessoas mais pobres. Só que eu guardei aquilo lá no coração e fiquei acompanhando a política, tanto da cidade de São José dos Campos, como do estado de São Paulo e do Brasil, vendo como agiam os políticos, conhecendo melhor os partidos, ouvia muita imprensa sobre os partidos e os políticos. Foi quando, depois de 13 anos, em 1994, porque eu falei de 82 até 1994, depois de aproximadamente 13 anos, eu resolvi, depois de analisar a política em todas as esferas e os políticos que eu conhecia, eu resolvi ingressar na vida política, me filiando a um partido. E eu busquei o PSDB. Depois de analisar, eu gostava muito da história do Franco Montoro, do Mário Covas, do Geraldo Alckmin, que era muito próximo aqui da gente já naquela época, e do Emanuel Fernandes, que já estava no PSDB em São José dos Campos. Me filiei em 94 ao partido e disse que queria ser candidato a vereador em 96. E foi o que aconteceu. Me permitiram ser candidato e eu fui eleito. Então, o início foi isso que me chamou atenção. O impacto que me causou quando eu não fui bem atendido na prefeitura, quando eu busquei os direitos que é de cada cidadão. Mas a minha preocupação foi porque a população pobre que estava ao meu redor, eu fiquei imaginando como elas devem sofrer e como elas devem precisar de uma atenção, de um respeito maior. Então, culminou na minha participação na política e o meu ingresso na vereança. E hoje eu continuo com a mesma motivação. As pessoas continuam precisando e continuam buscando representantes políticos que atuem com respeito à população, que atuem com honestidade, que é o que todos nós buscamos também. Porque mesmo antes de ser político, eu sonhava em ter representantes próximos de mim que tivessem um perfil que transmitisse confiança.
né? Respeito e honestidade, essas características que a gente espera em todas as pessoas, especialmente dos representantes nossos na área política. E eu procuro até hoje, com essa motivação, ser o representante que eu sempre busquei também, e que a população, eu tenho certeza, que busca, né? Então eu procuro fazer esse trabalho para atender aquilo que a população almeja num representante. Deputado, o senhor tocou em 2 pontos muito interessantes aí. O senhor se interessou por essa política partidária ainda jovem, né? E o senhor disse aí que tinha admiração por alguns políticos, né? Pela trajetória deles. Isso para a gente trazer agora para o momento que a gente vive, né? Lembrando um pouco as manifestações de junho, esse momento conturbado que a juventude parece ter uma imagem da política, um certo desgaste, não só das instituições políticas, mas a grande mídia, nessas instituições formais, né? Será que hoje algum jovem está aí e ele está conseguindo ter os seus heróis intelectuais, os seus heróis políticos? Como é que o senhor vê esse momento hoje dessa relação entre política e juventude? Eu acredito que a maior parte não tem essa esperança muito grande, não. Eu acredito até que seja o contrário. Mas o que eu observei nessas manifestações que ocorreram principalmente no ano passado foi algo muito interessante, é que o jovem está tentando buscar uma saída para essa situação que não é confortante. E eles estão tentando, de alguma forma, por isso que foram às ruas, né? Essa quantidade de pessoas, principalmente jovens. E quando a gente fala da juventude participar, eu vejo como sendo algo muito importante, fundamental, porque são esses jovens que vão trazer as transformações que a nossa sociedade precisa daqui para frente. E quando eles saem para participar de manifestações e de cobrar direitos e exigir mudanças, principalmente nessa área administrativa política, eu acho que eles estão no caminho certo. Porque essa participação já demonstrou desde o ano passado que mexeu com os políticos e com a administração pública. Já chacoalhou aqueles que estavam acomodados nessas áreas. E isso daí já permite que a gente sonhe com um futuro um pouco melhor. Mas é importante que os jovens continuem participando, que eles continuem demonstrando que querem ver melhorias e que eles querem efetivamente participar dessas transformações que a população está esperando e que o Brasil precisa, porque não dá para continuar sempre nessa situação, né? A área política administrativa, ela não está numa condição favorável, principalmente porque ainda nós esperamos e se faz muito necessário reformas importantes no Brasil. Reformas grandes na área eleitoral, penal, política, tudo isso daí, se não for mudado, as legislações que hoje existem dificultam que essa esperança melhore na vida da população, especialmente dos jovens que esperam um futuro para a vida deles. Tem muitos sonhos, né? Querem estudar, querem trabalhar, querem casar, querem criar os seus filhos, mas como se não temos um país onde não se transmite tanta esperança assim para os jovens? E é isso que tem que ser a nossa luta constantemente. Por isso que eu disse que fiquei muito contente com as manifestações, principalmente com a participação dos jovens nessas manifestações e demonstrando que querem ver mudanças no Brasil. E dá para se fazer mudança. A gente que está no meio político, né, eu que estou completando 18 anos como num cargo eletivo, eu vejo que dá para fazer muita coisa e que dá para mudar muita coisa, mas precisam de representantes que queiram fazer isso e que paguem o preço para isso, façam a sua parte de sacrifício para mudar a situação que hoje está. A política partidária ainda é para o senhor um grande caminho, uma grande ferramenta para a transformação da sociedade? Eu acho e considero, né, a mais importante. Porque quando se fala em política, todos têm, querendo ou não, consequências daquilo que a política decide. Porque as transformações na sociedade ocorrem por decisões políticas, seja através de decisão do executivo, seja por meio de leis, mas tudo passa pela política. As decisões que a política faz que vai trazer mudanças na vida da população em geral. Então não adianta a gente falar que não gosta de política, como eu também falei há muito tempo, se a gente não tiver uma participação, porque todos nós somos afetados pelas decisões políticas. Então, é por onde eu acredito que vão passar as mudanças que se faz necessário para mudar e para melhorar o quadro do Brasil. Deputado, mediante esse cenário que nós temos hoje, da participação do jovem na política, dentro desse quadro, como é que o senhor avalia o conhecimento político desses jovens de hoje, da atualidade? O senhor considera que existe hoje uma defasagem com relação a quando o senhor começou, por exemplo, na questão de conhecimento político, apesar de toda a informação que se tem hoje? Eu acredito que hoje está melhor, porque o jovem ele está recebendo informações muito rapidamente.
principalmente por causa da internet. E no tempo que eu comecei, isso há 20 anos atrás mais ou menos, as informações eram mais demoradas. E então o jovem também, eu acho que ele estava um pouco acomodado, era uma fase diferente que o Brasil passava. E, aliás, esse jovem de 20 anos atrás, né, ele pegou um período de mudanças, de moeda nova, onde o Brasil começou a ter uma estabilidade econômica, né? O valor do dinheiro naquela época começou a ter uma estabilidade que dava uma tranquilidade maior, porque nós que vivemos um período anterior, onde a inflação era exageradamente alta, nós sofríamos com aquilo. E esse jovem não, que nasceu há 20 anos atrás, ele já pegou uma fase um pouco mais tranquila, ele teve uma tendência a se acomodar um pouquinho com a situação administrativa e a política do Brasil. Mas hoje, passado esses quase 20 anos, a situação do Brasil é diferente. E não só no Brasil, mas no mundo todo. A situação econômica do mundo todo, as crises que nós vivenciamos e que o Brasil foi bastante afetado, e também essas mudanças na política e na forma administrativa de vários países que tiveram e que têm hoje grandes mobilizações, manifestações públicas, isso também está passando para o jovem. As informações estão chegando e ele hoje parece que está mais desperto para participar também de manifestações para buscar mudanças, para melhor. Então, hoje, eu considero que, comparado a uns 15 anos, 20 anos atrás, o jovem ele está muito mais atento e tem vontade de participar. Agora, os políticos também estão preparados também para receber esse jovem atual, hoje, preparado para poder debater, preparado e ir perguntando também, mais participativo, eu acho e até mais crítico também? Sim, eu acho que o político hoje, né, o representante político hoje, que não dê atenção para o jovem e que não tiver interesse em conversar, em ouvir os jovens principalmente, ele não vai poder contribuir muito com a política no Brasil. Porque acho que essas mudanças importantes passam necessariamente por uma conversa, especialmente ouvir bastante o jovem, porque é eles que sonham com o Brasil do futuro. Eles que sonham com o Brasil do futuro. Os mais antigos, eles já viveram bastante, já conheceram o país, e eles têm esperança de que tenham tranquilidade, talvez na idade mais idosa, tal. Mas o jovem ele tem um monte de sonho pela frente, e ele quer participar, e ele quer opinar, ele quer contribuir de alguma forma. Então, o político ele tem que ouvir o jovem, ele tem que saber quais são esses sonhos dos jovens e o que o jovem espera, e através de uma conversa, principalmente ouvir bastante o jovem, é que ele vai conseguir assimilar aquilo que o Brasil precisa fazer de mudanças para atender a necessidade e as demandas e os sonhos e anseios da população. Deputado, eu queria trazer um pouco a conversa, o tema do nosso programa é a Assembleia Legislativa. É muito importante isso que o senhor está falando, dessa sensibilidade, desse processo de escuta, né, que o homem público tem que ter com a sociedade. Nesse caso, nós falando dos jovens. Como que o senhor vê aí é muito diferente o senhor ter um cargo como vereador e aí passa para uma esfera estadual como deputado, né? O vereador, ele está mais perto da gente, né? O vereador é nosso vizinho, nosso colega, às vezes parente, está ali na cidade. De repente o senhor está lá em São Paulo agora. Como é que é a sua agenda? Como é que é esse diálogo com a população, ocupando uma outra esfera agora do poder aí? A mudança foi bastante grande, mas eu estou muito satisfeito com essa participação na Assembleia Legislativa, que me permite trabalhar em toda a região e também em alguns temas no estado de São Paulo inteiro. Mas eu considero o trabalho do vereador e principalmente a experiência de passar pela vereança a mais importante. É uma verdadeira escola e é onde você faz o contato direto com a população. Você vai para a rua, você amassa barro, você conversa com a população nos bairros, e eu acho que essa é uma boa escola para saber como é a vida da população no dia a dia e o que ela precisa do poder público e dos políticos. Então, a experiência que eu tive de 12 anos como vereador em São José dos Campos foi uma excelente escola, e isso daí é uma bagagem que me preparou justamente para dar continuidade à carreira. E deputado estadual, agora, numa amplitude maior, então, eu posso atender uma população maior e lido, principalmente agora, com as lideranças.
prefeitos, vereadores, lideranças de segmentos, né, de comunidades, e então a amplitude é um pouco maior do meu trabalho. E eu me sinto muito mais útil, porque como deputado estadual, eu consigo atender demandas importantes das cidades, como, por exemplo, prefeitos de cidades menores ou maiores também, que precisam de uma infraestrutura para a cidade, seja através de recursos financeiros do Estado, para fazer uma estrada, um asfalto numa rua, fazer uma quadra, fazer compra de equipamentos, tratores, máquinas para fazer a manutenção da cidade, creches, aparelhos de academia ao ar livre. Então, tudo isso é possível a gente conseguir do Estado para ajudar os municípios, principalmente os municípios menores que têm um orçamento muito pequeno. Eles não conseguem fazer investimentos. O que eles têm de recurso é basicamente para pagar folha de pagamento e a manutenção básica da cidade. Então fica difícil. Aí eles dependem muito dessas emendas parlamentares. E a gente pode fazer ajuda às entidades sociais, entidades que servem à população, aquelas mais carentes, seja de deficientes, seja através de creche, e também, principalmente, entidades ligadas à saúde, os hospitais filantrópicos, né? Então você pega Santa Casa, você pega aqui na região, por exemplo, tem o GAC, Grupo de Assistência à Criança com Câncer, Antoninho da Rocha Marmo, o Pio XII, o Provisão, o Hospital São Francisco. Então, todos esses hospitais nós conseguimos emendas parlamentares para ajudar no seu custeio, na sua manutenção. Então, eu me sinto muito mais útil agora, com essa experiência vivida na Câmara Municipal de São José, para atender o Vale do Paraíba e também algumas outras cidades do estado de São Paulo. Agora, deputado, eu imagino que dentro desse cenário que o senhor tem hoje, já que o senhor foi vereador por 4 mandatos seguidos na cidade de São José dos Campos, e o senhor atende hoje ao estado, que é um estado muito grande como o estado de São Paulo, e também, obviamente, muitas regiões que necessitam dos serviços que o senhor citou agora, como é que o senhor define as prioridades? Uma vez que eu imagino que o senhor também é cobrado na sua região de origem, né, política ali. Como é que é a sua atenção, como é que é o seu trabalho de definição de prioridades para a atenção, então, daqueles que precisam? Já que temos aí um estado maior, né, já que ampliou aí o seu campo de trabalho. O nosso estado é muito grande, então eu imagino que não dê para atender mesmo, através da função de deputado, todas as demandas. O papel nosso como deputado principal ainda é de fazer leis, votar leis, né, mandadas pelo Executivo também e criadas pelo Legislativo, e fiscalizar o Executivo. Isso a gente faz como papel principal do deputado. Mas hoje, após principalmente a Constituição de 88, que restringiu bastante o trabalho parlamentar, então o que nós fazemos muito hoje é o trabalho de representar uma região ou algum segmento ou alguns segmentos, né? E então eu priorizo dentro da minha função atender a nossa região do Vale do Paraíba, a nossa região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. E dentro da nossa região eu priorizo aquilo que eu considero mais importante no momento, que é ajuda aos hospitais filantrópicos, ajuda às entidades sociais que atendem as pessoas carentes, com deficiência e outras mais, e podendo, eu ajudo então na parte de estrutura também das prefeituras e dos bairros que solicitam, mas é difícil você atender a todos, então a gente tem que realmente priorizar, escolher algumas que a gente considera mais importantes no momento. Então eu tenho que fazer isso aí constantemente, porque a demanda chega a todo momento. E a gente tem que selecionar aquilo que a gente pode atender. E, aliás, governar ou fazer política é exatamente sinônimo de priorização. Você tem que escolher aquilo que dá para fazer, aquilo que você considera mais importante. Outras coisas tem que esperar. Bom, este é o programa TV Câmara Entrevista. Estamos recebendo aqui hoje o deputado estadual Hélio Nishimoto, do PSDB, e o jornalista Daniel Mendes, da TV Câmara. Vamos para um breve intervalo e voltamos com o segundo bloco.